E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo para falar um pouquinho dos fatores de risco da trombose venosa profunda. É uma caixinha, né, que eu fiz, uma enquete que eu fiz lá no nosso perfil do Instagram sobre essa doença que é tão frequente, até saiu uma reportagem falando do aumento dos casos, né, de internação de trombose venosa profunda no Brasil. Então, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que que pode levar a uma trombose, certo? São esses três fatores aqui, descritos por Virchow no século XIX. São alterações na coagulação, lesão endotelial e a estase. Alterações na coagulação, nós vamos falar nos fatores de risco, pode ser, por exemplo, uma cirurgia, pode ser uma trombofilia, pode ser o uso de um hormônio, certo? Lesão endotelial também pode ser uma cirurgia após um acidente, pós-trauma, que a pessoa fica mais imobilizada, certo? E a estase também pode ser um pós-operatório, pode ser durante uma internação hospitalar, que foi o foco dessa reportagem, né? Que aumentou o número de internações hospitalares, muito provavelmente nos pacientes que às vezes ficaram em observação no pronto atendimento, numa UPA, devido à imobilidade, já desenvolveram uma trombose ou estavam imobilizados em casa por diversos fatores. Então a gente tem que entender que são esses três fatores que vão ocasionar a maior parte dos casos de trombose, certo? A gente tendo isso em mente, fica mais fácil da gente saber o que que pode levar ao quadro de trombose venosa profunda. Aqui nós temos os fatores de risco, tá? São os principais fatores de risco. Então, como estava na tríade, mobilidade reduzida, a idade é relatado pelos estudos, pessoal, que a partir de 40 anos, mas principalmente a partir de 60 anos, a incidência, ou seja, o número de novos casos de trombose venosa profunda aumenta. Anticoncepcional. Aqui a gente entra no caso de depende, certo? O que que nós estamos falando aqui? Daquelas pacientes que iniciaram o uso de anticoncepcional em menos de 4 meses que elas fazem uso de anticoncepcional. Então, os trabalhos científicos mostram que nessas mulheres a incidência de trombose venosa profunda é mais alta do que nas mulheres que não usam anticoncepcional ou que estão usando há mais de 4 meses. Então, quer dizer o seguinte: se você é mulher, está usando anticoncepcional há mais de 4 meses, o seu risco não é maior do que uma pessoa que não usa anticoncepcional, do que uma mulher que não usa anticoncepcional na sua idade. Só que, se você só tem esse fator de risco, certo? Se você tem outros fatores de risco, aí a avaliação muda. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam que medicina, saúde em geral, a gente não pode generalizar, a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo cesto, né? Dentro do mesma análise. Cada paciente tem que ser avaliado na sua individualidade. Gravidez e puerpério também aumentam, né? Na gravidez a gente sabe que o estrógeno e a progesterona, que são os principais hormônios femininos, eles aumentam muito no sangue, certo? Devido à gravidez. E o puerpério é aquela fase pós-gestação, certo? Depois do parto natural, depois da cesariana, que vai ter também o risco aumentado, porque a mulher vai ficar mais imobilizada, dependendo do tipo do parto, dependendo também da gestação, se for uma gestação mais complicada ou não, que requereu mais um tempo mais de repouso, certo? Então, por esse motivo. As varizes, pessoal, que a gente fala muito no nosso perfil, né, que são aquelas veias dilatadas e tortuosas maiores que 3 milímetros. Essa é a definição científica, certo, do que é varize. Então, se você tem aquelas veias fininhas, que seria a classificação de CAP1, que é a classificação da doença venosa crônica, não se preocupe, essas não aumentam o seu fator sua chance, quer dizer, não entra como fator de risco, não aumenta a sua chance de desenvolver uma trombose. Então, a partir da classificação 2, que são aquelas varizes grossas que a gente mostra lá no nosso perfil, até a úlcera venosa, é que a pessoa vai ter uma chance aumentada
de ter trombose. Por quê? Porque as varizes são aquelas veias muito dilatadas em que vai ocorrer a estase sanguínea, certo? E que vai predispor à formação de coágulos, trombos dentro dessas veias. Essas veias são superficiais, então se ocorreu a trombose nela, não vai ser trombose profunda, vai ser trombose superficial. Só que algumas veias, como a veia safena, estão em comunicação direta com o sistema venoso profundo, certo? Então, às vezes, o trombo que está numa veia superficial, ele pode migrar para o sistema venoso profundo e ocasionar a trombose venosa profunda. Então, se você tem varizes calibrosas e até possui mais outro fator de risco, então você tem sim a chance mais aumentada de desenvolver uma trombose venosa profunda. Obesidade. Obesidade, pessoal, é um fator de risco isolado para as doenças cardiovasculares. Eu já fiz até um vídeo aqui, está no nosso canal do YouTube, sobre esse fator de risco, aumentando a mortalidade no geral mundial, certo? A obesidade, para aumentar a chance de ter trombose, ela tem que estar ligada com algum outro fator de risco. A obesidade isolada para trombose venosa profunda ainda carece de melhores estudos, mas tem alguns estudos mostrando associação. Mas a gente sabe que se pelo menos não aumenta somente se a pessoa tiver somente esse fator de risco, dificilmente ela não vai ter uma doença cardiovascular, um diabetes associado ou alguma outra questão, né? Uma imobilidade, certo? Então, geralmente a pessoa que tem obesidade tem um fator de risco aumentado para trombose venosa profunda. As cirurgias, principalmente as ortopédicas, certo? De quadril, de joelho, que vão requerer aí uma imobilização maior, elas têm uma alta incidência de trombose no pós-operatório, se não forem tomadas medidas adequadas, certo? De profilaxia dessa trombose. Cirurgias maiores também, cirurgias de coluna, que necessita de uma imobilização mais prolongada, certo? Cirurgias plásticas, que a pessoa fica com um pós-operatório mais doloroso, que precisa de mais restrição também, deve ter um cuidado especial para fazer a profilaxia de trombose. Então, são essas as principais cirurgias. A doença do câncer, certo? A neoplasia, aumenta muito a incidência da trombose. Quem tem câncer ativo, tem a doença ativa. Eu deixei aqui também quimioterapia. Tem alguns quimioterápicos que aumentam a incidência de trombose. Então, além da doença, a pessoa que está fazendo quimioterapia, dependendo do uso da medicação que ela está usando, então ela vai ter dois fatores de risco em um. Além do câncer, a medicação que ela está usando. Então, ela vai ter que fazer uma profilaxia, certo? Uma vez que o remédio é fundamental, né, o quimioterápico, é fundamental para o tratamento dela. Tabagismo, pessoal. Tabagismo, ele aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares, não é só de trombose venosa profunda, não. É de infarto agudo do miocárdio, de doença arterial obstrutiva periférica, de acidente vascular encefálico. Então, assim, o cigarro, além de aumentar o risco de trombose venosa profunda, aumenta também o risco, no geral, das doenças cardiovasculares, além de aumentar a incidência de vários tipos de câncer também, certo? Viagens prolongadas. Então, uma viagem a partir de 4 horas que a pessoa não movimenta, não tem como fazer mobilização das panturrilhas, tem que ter atenção, certo? As pessoas têm que ser orientadas, avaliadas caso a caso, o uso de uma meia de compressão elástica durante essas viagens, às vezes até de medicamento, dependendo do risco de desenvolvimento de trombose que essa pessoa tiver. Então, viagens prolongadas também constituem um fator de risco. E as trombofilias, pessoal, são características que facilitam a trombose, certo? Essas trombofilias podem ser adquiridas durante a vida ou podem ser hereditárias, herdadas pelos genes, certo? Transmissão de genética, né? De herança paterna, materna, transmitida para os filhos, certo? Também são fatores de risco para trombose venosa profunda. Então, o que que é a trombose? A trombose, pessoal, nada mais é que a formação de um coágulo dentro da veia, geralmente perto dessas estruturas aqui, ó, que são as válvulas venosas que têm a função de direcionar o sangue. Porque nas veias, o sangue ele tem que subir
em direção ao coração. Então, ele tem que vencer a gravidade, certo? Então, a trombose, ela pode até bloquear totalmente o fluxo sanguíneo, ocasionando uma interrupção nessa veia, certo? E nessa outra imagem aqui eu coloquei a embolia pulmonar, que é a mesma doença, só que é um espectro bem mais grave, pode ser, né, bem mais grave do que a trombose venosa profunda. Ela, pessoal, é quando o trombo desloca de uma das veias aqui, ó, da perna, e vai parar lá na artéria pulmonar, lá no coração, ocasionando sintomas bem mais graves e até mesmo fazendo um aumento no risco de morte dessa pessoa que desenvolveu a embolia, dependendo do tamanho do coágulo e dependendo de qual tamanho da artéria que ele obstruiu lá no coração. Aqui são os principais sinais e sintomas da trombose venosa profunda. Geralmente ocorre dor, inchaço, que é o edema, e o empastamento, que é o endurecimento da musculatura da panturrilha do membro afetado. Mas nem sempre esses sintomas e sinais estão presentes, certo, pessoal? Então, geralmente, dor está presente, o inchaço está presente, e às vezes, no quadro mais grave, alteração na cor da pele e alteração na sensibilidade. A pessoa fica com a perna muito dolorosa, às vezes num simples toque no membro afetado. E os sinais de embolia pulmonar, que, como eu expliquei, é um espectro bem mais grave da doença, os principais são falta de ar, que é a dispneia, dor no peito, que é a dor torácica, e tosse, às vezes contendo sangue no catarro, no muco da tosse, certo? Pode também levar a uma taquicardia, um batimento acelerado, é um sinal que a gente vê frequentemente, tontura, certo? Pode dar também, e dor, ou no peito, na parte da frente, ou nas costas, uma dor súbita, certo? E na dúvida, pessoal, é, se você desenvolveu alguns desses sinais ou sintomas, ou tem algum desses fatores de risco, o especialista mais capacitado que você deve procurar é o angiologista ou o cirurgião vascular. Ele que está mais habilitado a tirar suas dúvidas num quadros semelhantes a esse. Então, eu vou encerrando por aqui, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e são esses os principais fatores de riscos da trombose venosa profunda. Um abraço, até o próximo vídeo.